Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Este é o podcast Educação na Pauta do Dia, uma realização da TV Educatipni, da Câmara de Educação do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, localizado no semiárido baiano, e do projeto de extensão TV Educatipni, Educação, Comunicação e Artes. A Câmara de Educação do Tipni é um coletivo. A Câmara de Educação do Tipni é um coletivo que reúne docentes, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, gestores e diversos agentes do campo da educação que atuam no território com o objetivo de pensar o cenário da educação e organizar ações no sentido de fazer a defesa coletiva pela educação pública socialmente referenciada. O que queremos com este podcast? Debater a educação, suas políticas, suas implicações, sua relevância. Tudo isso tendo o território como referência e entendendo que as políticas de educação planejadas em nível nacional impactam fortemente no acesso e no direito à educação de qualidade a ser ofertada nos 9 municípios que compõem o Tipni. Nesta primeira edição, a Câmara de Educação, através da TV Educatipni, entrevistará candidatos e candidatas aos cargos de deputados e deputadas no âmbito estadual e federal, para saber o que pensam a respeito da educação no território e quais suas propostas para a área. Nossas conversas serão mediadas sempre por membros da Câmara Temática de Educação do Tipni, que abordarão temas caros ao Piemonte Norte do Itapicuru, no que se refere à educação, considerando as especificidades de cada candidatura. Importante dizer que todas as candidaturas terão o mesmo tempo para as respostas e exposição de propostas. No programa de hoje, receberemos o candidato a deputado federal Cleiton Lin, pelo PSB. Cleiton é engenheiro agrônomo, especialista em política e estratégia, mestre em educação, músico e vaqueiro. Atuou como professor, líder cooperativista, consultor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Na arena política, trabalhou como secretário parlamentar e assessor parlamentar. Além da Bahia, Cleiton Lin trabalhou em países como Uruguai, Argentina, Moçambique, também Itália, Espanha e Portugal. E quem entrevistará o candidato de hoje é o professor Átila Menezes, docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Átila Menezes é doutor em Geografia e também já lecionou para estudantes do ensino fundamental e médio. O podcast Educação na Pauta do Dia tem o prazer de receber o professor Átila como entrevistador. Bem-vindo, Átila. Obrigado pelo convite, professora Karine. Vai ser um prazer, né, estabelecer esse diálogo com o Cleiton, sobretudo sobre uma temática importantíssima, né, para o território. Muito obrigada, professor também, Cleiton Lin, e sigam com a entrevista. Até breve. Ok, obrigado. Bom dia, Cleiton. Prazer em entrevistar a sua pessoa, né? A temática que a gente vai tratar, né, é extremamente importante, né, para os rumos da nação como um todo, né? Então, vou tentar estabelecer aqui um diálogo contigo, tentando, né, entender e compreender aí a questão da educação, tanto em macro escala, né, e como algumas políticas vão interferir diretamente no nosso contexto, né, no nosso cotidiano aqui no território de Itapicuru, certo? Eu gostaria de fazer só uma breve, né, explanação sobre essa questão da educação para te fazer logo uma pergunta, certo? De 2016 para cá, a gente vem sofrendo uma série de ataques diretos, certo? Em cima da educação, sobretudo, né? Uma série de reformas de caráter neoliberal, né? De adequação mesmo da economia à proposta de reestruturação produtiva e do capital, certo? A educação não vai ficar fora disso, certo? A educação não está fora, pelo contrário, né? Está extremamente atrelada a esse processo de reestruturação
produtiva. No âmbito da política nacional, né, desde 2016, uma série de propostas, né, de reformas ou contra-reformas, não sei como queiram entender, né, vem impactar diretamente, né, a questão da educação, assim como da própria saúde, né, da área da saúde também, certo? Dentre elas, né, foi criado a PEC, que se transformou em ementa, né, que veio criar aí um teto de gastos, né, um teto de gastos dos recursos públicos, né, que incidiu diretamente na educação, sobretudo na conjuntura da gestão, né, do atual presidente, né, o chamado Messias Salvador, assim como na própria saúde, né, assim como na própria saúde, certo? Esses gastos impactaram, né, esse teto dos gastos impactaram diretamente, né, no funcionamento das instituições públicas, sejam das universidades públicas, né, assim como na própria educação básica, né, no ensino básico, né, o ensino fundamental e o ensino médio, certo? Foram cortes brutais, né, que atingiram diretamente a educação. No entanto, os recursos para os bancos, né, os recursos para os bancos só tendem a crescer, né? Se a gente for pegar o orçamento público do ano passado, né, os investimentos para pagar, não a dívida pública em si, né, mas para pagar juros e amortizações da dívida só cresceram, né? Foram 50%, certo? Do orçamento público federal. No entanto, quando a gente vai para a educação, né, esses investimentos ficaram, né, em torno de 4 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, né, no ano passado. E se a gente faz essa reflexão de 2016, né, a coisa só piora. Aí me vem a reflexão, né, Cleito? Você, enquanto candidato a deputado federal, qual será a sua posição mediante, né, esses cortes na educação? Quais serão suas estratégias, né, em buscar recursos para a educação de uma forma em geral, né, seja no âmbito do ensino superior, seja no âmbito do ensino básico, né? É uma questão para a gente começar a refletir aí a nossa situação de educação, né? E como isso vai incidir aqui no território. Então, primeiramente, mais uma vez um bom dia, né, a todos que fazem a TV Educa Tipni, do território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru. É uma honra, é uma satisfação estar ocupando esse espaço para dialogar, para compartilhar de ideias. E professor Átila Menezes, professor doutor da Univasf, eu agradeço muito essa provocação e a pergunta, mas antes de ir diretamente ao ponto, é de fundamental importância, né, mesmo com a apresentação da biografia sintética da professora Karina, dizer de que de 10 anos que eu passei pela universidade, eu passei pela universidade pública, né? Foram 5 anos de graduação na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia. Foram 2 especializações, uma em docência do ensino superior, esta inclusive no campus de Senhor do Bonfim, a de política em estratégia com a relação com o campo de Camaçari, mas as aulas em Salvador, na Escola de Formação de Oficiais do Exército, uma outra financiada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a Universidade de Três Corações, em Minas Gerais, e, posteriormente, o mestrado no campus de Juazeiro, no campus de Educação. Então, foram 10 anos de universidade pública, e a gente, em função disso, além do respeito, do carinho, tem uma responsabilidade no fortalecimento destas instituições. Evidentemente, desde o golpe, em 2016 até os dias atuais, o que nós temos percebido, e é fato, a questão da expropriação e também a indução aos interesses do capital externo, né, e das elites, sobretudo num processo de neocolonização. A gente percebe que
as ações elas são articuladas no sentido de desestruturar as instituições que podem articular a formação, que podem articular a formação de opinião técnica, profissional e, sobretudo, política. Então, quando um governo, né, deixa de investir, deixa de promover o fortalecimento dessas instituições, eu falo, nesse momento em especial, das instituições de ensino superior, haja visto que também os investimentos, né, na área de educação, para construção, estruturação de creches, por exemplo, né, os investimentos no ensino fundamental, médio e superior, eles não foram aportados diante da necessidade dessa demanda apresentada. É evidente que esse sucateamento, essa desestruturação institucional é muito em função do que a educação, seja ela no ensino médio, né, e superior, ela pode potencializar no desenvolvimento do senso crítico, e na opção de escolha. Então, nesse sentido, além da necessidade da reestruturação do país, né, da reestruturação política do país, sobretudo com a substituição do atual gestor, né, o falso Messias, a recondução de um presidente de esquerda, de um presidente com competência e habilidade para governar esse país, para iniciar o processo de reestruturação, que não vai ser fácil, é de fundamental importância. E, nesse caso especial, o presidente que mais investiu em escolas técnicas e agrotécnicas, o presidente que mais investiu nas universidades federais, né, nesse país, e que é o presidente Lula. Então, não existe possibilidade, né, de reconstrução desses espaços, de reestruturação desses espaços, se a gente não fizer essa mudança neste pleito. Uma outra questão muito importante, né, de uma bancada em condição de contribuir com a governabilidade. Em 2016, quando sofremos o golpe, foi justamente por conta de que a maioria dos deputados relacionados com o Centrão e a direita inviabilizaram a continuidade do governo da presidenta Dilma. Então, a eleição de deputados federais que tenham essa sensibilidade, que possam dar sustentação ao governo de Lula, é muito importante. E é nessa perspectiva, professor Átila, que a gente entende de que com a eleição de Lula e com a eleição dessa bancada, teremos condições de dialogar a nível dos ministérios, e nesse caso específico do Ministério de Educação, no sentido de potencializar os investimentos nas universidades, né, sobretudo nas universidades federais. Evidentemente que as universidades estaduais, por conta dos aportes aos estados, aos governadores, daí a necessidade também da continuidade do governo do PT no estado da Bahia, com a eleição, né, de Jerônimo Rodrigues, que também é agrônomo, que também é professor universitário, e, nesse sentido, potencializar os investimentos para a reestruturação, para a infraestrutura, para proporcionar a possibilidade de contratação de profissionais através de concursos públicos, da articulação também de recursos para a concessão de bolsas de estudos. É de fundamental importância proporcionar que a universidade articule o seu tripé de ensino, de pesquisa e de extensão, e o fomento, né, a infraestrutura, né, de laboratório, a infraestrutura de condição de deslocamento, a infraestrutura de salas de aulas com equipamentos e acesso à tecnologia, bem como a concessão de bolsas de estudos aos discentes e também para os docentes que, em eventual necessidade, poderão fazer seus pós-doutorados, seus doutorados em outras universidades do país e de outros países. Ou seja, é nessa perspectiva que a gente pensa
a forma de fortalecer a universidade, as universidades que, infelizmente, estão no processo de desestruturação, no processo de sucateamento. Observe que as reformas ou contra-reformas vieram nessa perspectiva, né? Tem teto de gasto para a educação, mas não tem teto de gasto por orçamento secreto. Na verdade, não tem nem teto. O orçamento é secreto e a gente sabe, né, que é uma conta cara, que a sociedade brasileira vai pagar e que, infelizmente, o governo do descaso tem proporcionado isso em todos os cantos desse país. Perfeito, perfeito. Inclusive, não tem teto também para os juros e amortizações da dívida, né? É uma dívida que não é feita auditoria, né? A lógica é tão da barbárie de um jeito que o Brasil nem sequer um teto sobre os juros existe, né? Está sendo colocado para votar, tentando ser colocado na Câmara para votação agora, né? Uma limitação dos juros no Brasil. Mas voltando para a questão da educação em si, professor. Assim como as universidades vêm sofrendo diretamente um ataque, né? Pela falta de recursos, existe também um ataque no sentido, né, da tentativa de controle, certo? De controle e opressão da liberdade docente de cátedra, né? E isso fica manifesto nas reformas diretamente voltadas para a educação. Dentre elas, a gente tem a chamada Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, né? E para a educação superior, a gente tem a chamada BNC de formação de professores, que é uma tentativa de vincular os processos formativos à BNCC, né? Isso em si já tira uma série de autonomias dos professores universitários, né? Porque vão ter que adequar-se à lógica de um documento que deveria ser uma base, né, para pensar a educação, e está sendo colocado enquanto currículo, né? Na prática está sendo imposto enquanto currículo. E dentre essas perspectivas da Base Nacional Comum Curricular, né, temos um processo de homogeneização, certo, do processo educativo, de ensino-aprendizagem, né? Tudo virando um grande padrão, modelos, cartilhas. E quem vem pensando, inclusive, a BNCC, né, são grupos empresariais voltados à lógica do grande capital, né? Inclusive com bancos, com grandes empresários, né, regendo o documento. E, infelizmente, parte dos nossos colegas professores, né, que pensam o próprio documento, né? Que pensam que fizeram o documento, né? Achando que estão fazendo grande coisa para a educação, certo? Pensando nisso, nesse processo de homogeneização dos processos educativos, o documento em si ele vai se dividir, né? Ele vai dizer que 60% dos conteúdos cobrados serão conteúdos gerais e 40% dos conteúdos gerais serão, né, para as especificidades locais, né, para as particularidades do ensino, certo? Como, por exemplo, educação do campo, educação quilombola, indígena, ou seja, as singularidades locais, certo? Só que na prática, vejamos bem, na prática isso não vai ocorrer, né? Isso por quê? Porque os grandes padrões de avaliação nacionais, né, cobram justamente esses conteúdos gerais, né? Se a gente vai pegar o Enem, certo? O que vai ser cobrado vão ser conteúdos gerais, eles não vão querer saber sobre a particularidade histórica de Senhor do Bonfim, né? Ou do território do Itapicuru, né? Ou da educação quilombola, né? Nesse sentido, quais seriam os projetos que você teria, né? Para dialogar, por exemplo, com essas particularidades, essas singularidades da educação na realidade, né? Como, por exemplo, a educação do campo, a educação, né, sobre os preceitos da vivência, né, dos quilombolas, dos próprios moradores de fundo de pasto, que estão aí incluídos nessas duas partes, né, dos indígenas, né? Qual seria a estratégia que você teria, né? Porque vivemos uma conjuntura muito complicada, né? Inclusive de fechamento das escolas do campo,
certo? A gente pode fazer o seguinte, pode dividir essa pergunta em três, né? Porque são coisas diferentes, né? Educação do campo, propriamente dita por campo, né? No qual vão aí elencar uma série de sujeitos que vivem no campo, né? Mas que ao mesmo tempo tem que ter essa educação voltada para a sua particularidade histórica, mas que não seja negado o pensamento e o conhecimento universal produzido pela humanidade, né? Então a gente pode dividir aqui em três partes, né? Falar especificamente sobre o seu posicionamento, né? Suas proposições para a educação do campo, para a educação quilombola, né? Como forma de enfrentamento aí. O que é que você tem para a gente dialogar, né? Mediante essa reforma da BNCC? Na verdade, essas reformas, né, essas proposições, elas não levam em conta de que o Brasil é um país continental, um país diverso, um país muito complexo internamente. São vários Brasis dentro do Brasil. Embora haja a hegemonia do Sul e Sudeste, então penso que essa produção, né, com esses investimentos dos bancos, das empresas e etc., é um processo de colonização dentro do próprio país, são reflexos, né, do neocolonialismo, que não considera a diversidade, mas que não considera a diversidade não é porque não saibam que existe a diversidade, é uma estratégia justamente de controle social, é uma estratégia justamente, né, de manutenção do poder. Então, é evidente que as ciências existem e essas ciências elas precisam ser democratizadas, o acesso à informação, o acesso à tecnologia, evidentemente. Existe uma matriz, como foi colocada, né, engessada, uma matriz cartesiana, é de fundamental importância o desenvolvimento de percepções e visões sistêmicas, visões holísticas, que considerem, para além dessas questões, o contexto econômico, o contexto social, o contexto político, o contexto ambiental. Entretanto, considerar as especificidades, como foi apontado, né, para a educação indígena, educação quilombola, né, aos assuntos relacionados ao de mata, da região de Cerrado e etc., não pode deixar de ser considerado. Então, as universidades que estão, né, nessas regiões, nesses territórios, precisam efetivamente dar luz, né, a esta temática, promovendo formações específicas para essas temáticas diversas, continuadas, inclusive, no sentido de que essas temáticas sejam democratizadas, sejam trabalhadas no bojo, né, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades de fundo e de fecho de pasto. Eu tenho uma percepção, né, de que as experiências que temos, por exemplo, aqui na Bahia, das escolas famílias agrícolas, elas precisam ser consideradas, né, dentro da pedagogia da alternância, onde os conteúdos, né, digamos assim, os conteúdos convencionais, eles são trabalhados, né, as ciências são trabalhadas, entretanto, temáticas específicas, né, temáticas dentro do contexto do território, dentro do contexto da região, elas são tratadas. Então, eu percebo de que é uma forma, professor, da gente trabalhar na universidade, né? As disciplinas, como dizem, da grade curricular obrigatória, né? Os planos obrigatórios, mas a gente ter espaços para esse debate, espaços para inclusão
dessas temáticas, de modo a formação cidadã, a formação da identidade, né, ao empoderamento desses segmentos. Então, nesse processo, né, de construção, o diálogo é de fundamental importância. Existem muita produção nas universidades, muito material publicado em dissertação de mestrado, em tese de doutorado, né, em pesquisas aplicadas também na graduação, trabalhos de conclusão de curso que precisam ser debruçados, ser dado visibilidade no sentido de construção de políticas, não só de programas, mas de políticas que possam, dentro da estrutura do Ministério da Educação, ser, né, potencializado nas universidades e também nas escolas de ensino médio. Pronto, professor. Você falou aí das escolas famílias agrícolas, né? Eu já tive algumas experiências, né? Com a perspectiva das escolas famílias agrícolas, né? Aqui a gente tem uma muito próxima, que é Antônio Gonçalves, né? Tem a de Monte Santo, né? Que é uma experiência assim fantástica. Itiúba também já visitei, né? Você teria algum projeto para o fortalecimento dessas escolas, assim como a expansão, né? A abertura de novas escolas famílias agrícolas, né? Porque eu entendo como importante também, né? Para a especificidade do território, né? Você teria alguma proposição nesse sentido? É de fundamental importância, né, a gente colocar, expor de que existe uma afinidade com essas escolas, né? Aqui no caso específico do território, a Escola Família Agrícola de Antônio Gonçalves. Nós temos também no Sertão de São Francisco a de Sobradinho. Essas fazem parte da rede, né, da Refasa. No oeste da Bahia e sudoeste, aqui em Quixabeira também a gente tem escola que fazem parte de uma outra rede, que é a Ecofaba. Então, essas redes, Escola Família Agrícola, desempenham um papel muito importante na formação cidadã, no processo educativo, e merece destaque. Sobretudo, a sua forma de gestão, né? É uma forma compartilhada, ela é feita por associações, e que há um trabalho de pessoas que vivem aquele contexto e que, de certa forma, tem promovido a formação cidadã de jovens, né, de adolescentes, homens, mulheres, a formação profissional e a formação política. Vivenciei com a época quando assessor de inclusão produtiva do NEDET, o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial, o professor Iraíbes também coordena o NEDET da UNEB aqui no território, uma experiência exitosa com a Escola Família Agrícola de Sobradinho, quando eles receberam a proposta de um recurso internacional e nós elaboramos um projeto para fomentar os chamados PPJs, né, que é o Projeto Produtivo do Jovem. Quando esse jovem ele está em fase de conclusão, professor Átila, do curso técnico e médio, né, porque nessa estrutura da pedagogia da alternância das escolas família agrícola, tem as duas formações, né, a formação curricular do ensino médio e também do curso técnico em agropecuária. Nós conseguimos elaborar uma proposta para um organismo canadense, a Fundação Arco-Íris, de financiamento para esses jovens, né? Porque após a conclusão do curso, alguns jovens eles têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E a proposta pedagógica foi de financiamento desses jovens, né, em projetos produtivos para implantação nas suas unidades familiares ou nas unidades familiares de seus pais, gerando, assim, emprego, renda, e mais que isso, a segurança alimentar e a oportunidade de inserção no comércio, né, no acesso
a mercado. Então, mais interessante ainda era o processo dialogado de construção dessas propostas. O jovem elaborava o projeto baseado nas atividades já existentes em sua unidade familiar e efetivamente relacionadas a aptidões daquele território, apresentava isso não em uma assembleia para professores e para os pais, e com aprovação esse jovem recebia, ou recebeu nesse caso específico, a concessão desse investimento para a implantação deste projeto produtivo, fazendo com que ao sair da instituição o jovem já pudesse iniciar o seu empreendimento. Então, essa é uma proposição interessante, né, que pode dialogar com outras políticas, porque, por exemplo, o governo Lula fortaleceu e implementou o PRONAF Jovem, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas nem todos os jovens tiveram oportunidade de acessar ao PRONAF por dois motivos, que eu penso que são motivos cruciais. Primeiro, a falta de assistência técnica continuada. Um outro, a questão da terra, porque a DAP desse jovem é vinculada à DAP do seu pai. A DAP é a declaração de aptidão. O PRONAF é o documento de identidade que diz que é o agricultor familiar, e quando esses jovens iam apresentar a proposta, o fato do pai ou da mãe já ter tido acesso ao crédito inviabilizava o acesso do crédito a esses jovens. Então, é de fundamental importância rediscutir a reforma agrária, o acesso ao meio de produção, que é a terra, para que esses jovens possam efetivamente ter condição de trabalho. E, mais que isso, o acesso à tecnologia, o acesso ao financiamento, para que esses jovens tenham a sua autonomia econômica e financeira e fortaleça, sobretudo, o principal segmento desse país, que é o segmento da agricultura familiar, responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos que estão em nossa mesa. É muito importante, em especial, tratar da Bahia, onde nós temos mais de 700 mil imóveis familiares, cerca de 1/3 da população da Bahia, cerca de 4 milhões de pessoas na Bahia são do segmento da agricultura familiar. Então, dentro dessa perspectiva, proporcionar investimentos, concessão de bolsa e o fomento a essa juventude, sobretudo as oriundas das escolas técnicas e agrotécnicas, e em especial das escolas famílias agrícolas, estão na nossa plataforma de proposição para a educação. Certo, professor e candidata. Eu teria que, a gente já está meio que se encaminhando para o final, né? Eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre quais são suas propostas, né, de enfrentamento para conquistar recursos, né, para a educação, no caso superior, no que tange, né, ensino, pesquisa, extensão, né, que dê, inclusive, para vincular com essa proposta que você fez aí das escolas famílias agrícolas, né, com a educação do campo de uma forma em geral, né? Quais seriam aí suas propostas, né? Levando em consideração que aqui no território, sobretudo, né, aqui em Senhor do Bonfim, a gente tem 3 instituições de ensino público, né, com ensino superior, né? Temos o NEB, temos aqui a Univasf, temos o IF Baiano, né? Quais seriam aí suas perspectivas aí de agregar recursos para essas instituições? Professor Átila, a gente conseguindo ingressar na Câmara Federal, das grandes articulações é participar dos grupos que discutem a educação, né? Buscar deputados que tenham essa sensibilidade, deputados e deputadas que enxerguem que a educação é o principal meio de emancipação dos sujeitos, que é o principal meio de fortalecimento de um país, é uma das grandes articulações que buscaremos fazer. Inclusive, participar, né, de grupos
de discussão nessa perspectiva, né, de comissões, efetivamente. Então, uma das principais premissas é movimentação para participar da comissão que discuta educação, que discuta o ensino fundamental e superior na Câmara Federal. Ademais, a interlocução com os senadores que temos no estado da Bahia. A gente tem o senador Jacques Wagner, estamos no processo de recondução do senador Otto Alencar, então é de fundamental importância buscar também esse amparo no Senado para, com essa articulação entre a Câmara Federal e o Senado, chegar ao presidente da República para potencializar os investimentos. Isso com política de Estado, com recurso diretamente da União. Uma outra forma específica, que uma articulação dessa termina sendo direcionada para todo o país, mas se tratando de Estado da Bahia, né, nós certamente seremos 39 deputados federais do Estado da Bahia, então buscar o diálogo com esses deputados do Estado para poder potencializar, porque em todos os territórios de identidade desse Estado nós temos universidades estaduais, sobretudo, e alguns territórios, universidades federais, a exemplo do nosso, né, temos a Univasf, o IF Baiano e a UNEB, no sentido de, das emendas de bancadas, a gente poder potencializar, né, as instituições que estão no território. Então, é possível potencializar os investimentos a nível macro, com essa articulação com o Senado e a Câmara Federal, em diálogo direto com a Presidência da República e com o Ministério da Educação, e também recursos específicos, e nesse caso nosso, o Piemonte, norte do Itapicuru, que tem o Univasf, IF Baiano, UNEB e agora o IFBA, que está sendo estruturado lá no município de Campo Formoso, para potencializar investimentos específicos da bancada da Bahia para essas instituições. A princípio, essa a articulação, esse entendimento que temos. Evidentemente que ao chegar lá, ao apropriar de como funciona a estrutura, que para mim é desconhecida, embora tenha lido, tenha pesquisado, é que a gente vai poder potencializar ações para além do que foi dito. Certo, professor. Ao menos pelo tempo aqui, acredito que a gente ainda tenha 2 minutos para refletir, né? Então, nesse sentido, gostaria de primeiramente agradecer, né, pelo espaço para a gente estar dialogando aqui sobre essa temática importantíssima que é a educação, né? E deixar um espaço para você fazer suas considerações finais sobre a sua fala, né? Temos aí cerca de 1 minuto e pouco. Pronto, todo país desenvolvido, e eu tive a oportunidade de visitar alguns, eles investiram em educação. E o Brasil não pode ser diferente. É de fundamental importância investir na educação, investir em creches, porque as crianças estão nas creches e suas mães, elas deixam às vezes de ir para a universidade porque não tem condição da manutenção dessas crianças. Minha mãe fez faculdade, me levava à noite, era professora pela manhã e pela tarde, me levava à noite porque não tinha com quem nos deixar. É de fundamental importância potencializar a infraestrutura nas universidades, fomentar os concursos públicos de efetivação dos professores, a concessão de bolsa de estudo. É um país que não investe em tecnologia, não investe no ensino, na pesquisa e na extensão, na democratização do conhecimento, ele não avança. Então, nesse sentido, é que vejo o fortalecimento do nosso país, o fortalecimento dos estados, o fortalecimento do território. Como engenheiro, como professor, como mestre na educação, este segmento da sociedade, esse ponto crucial de fortalecimento do país, está nas nossas proposições e na nossa plataforma de projetos. Eles me informaram que ainda tem aqui mais uns 3 minutinhos, né? Como agrônomo, qual seria a sua perspectiva, né, de proposição de educação para a região em si? Para a gente finalizar. É de fundamental importância, né? E aí a gente retoma o potencial que o Brasil tem na produção agropecuária.
o potencial que o Brasil tem em sociobiodiversidade, a diversidade do país, com as comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, as comunidades de fundo e fecho de pastos, os extrativistas, os povos das matas, do cerrado, da caatinga, a gente proporcionar a condição de produção sustentável, né? E a agroecologia é uma ciência que vem nesse sentido, da inclusão, né, produtiva de homens, de mulheres, dos jovens, da gestão compartilhada das unidades familiares, da produção de alimentos limpos, seja o alimento agroecológico, seja com agricultura orgânica, com agricultura biodinâmica. Então, o diálogo com as escolas técnicas e agrotécnicas, com as escolas de agronomia e com fortalecimento, sobretudo, das instituições de assistência técnica. Observe que a Bahia perdeu muito com a extinção da Emater, a Bahia perdeu muito com a extinção da EBDA. Então, a gente precisa de investimentos a nível federal e estadual também no fortalecimento da assistência técnica, na condição com que o profissional de ciências agrárias, seja ele agrônomo, veterinário, zootecnista, engenheiro ambiental, o pedagogo, o assistente social, ele possa acompanhar cotidianamente essas famílias, o geógrafo, o biólogo, o historiador, né, no sentido, professor, de que a formação ela não é só técnica, né? Então a gente precisa romper de que o desenvolvimento ele é só econômico. Ele é importante a parte econômica, mas o desenvolvimento social, cultural, ambiental e político é de fundamental importância. Então, investimentos nessas escolas, investimento nas instituições, inclusive as instituições da sociedade civil que fazem também esse trabalho, instituições como o IRPA, instituições como o IDESA, instituições como a Cactus, como a COPED, que estão, inclusive, no nosso território desenvolvendo um papel importantíssimo com assistência técnica, merecem um olhar especial e investimento em infraestrutura, investimento em formação, investimento nas pessoas e financiamento, né, com aplicação de tecnologia nas comunidades rurais, nas unidades familiares. Eu agradeço muito o espaço, né, da TV Educa Tipni, agradeço muito a oportunidade, professora Iraildes, professora Karina, ao Exto, que está aí monitorando aí a parte da tecnologia, e ao professor Átila pelas perguntas, pelas provocações. Bom, nós que agradecemos, né, as suas reflexões, importantes, né, esse espaço para a gente dialogar, entender as proposições, né, dos candidatos. Então, Cleiton, a gente agradece, certo? A gente agradece por demais aí a sua fala, né, a sua contribuição para que as pessoas tenham acesso, né, conhecimento ao que você se propõe, né, ao que você se propõe, certo? Então, aqui estamos nós de volta. Muitíssimo obrigada a presença do professor Átila Menezes, professor e candidato Cleiton Lin. Vamos encerrando aqui o nosso podcast hoje. Vamos finalizando o nosso podcast Educação na Pauta do Dia, edição especial dedicada às eleições legislativas de 2022. O podcast Educação na Pauta do Dia é uma realização da TV Educa Tipni, da Câmara de Educação do Território Piamonte Norte do Itapicuru, e do projeto de extensão TV Educa Tipni, Educação, Comunicação e Artes. Agradecemos muitíssimo mais uma vez a presença no episódio de hoje do entrevistador professor Átila Menezes e do candidato a deputado federal pelo PSB, Cleiton Lin. Gostaríamos de esclarecer que todos os candidatos e candidatas do Tipni foram convidados a participar do nosso podcast. Aqueles que sinalizaram positivamente estarão conosco por aqui. Nossos episódios serão exibidos nas noites de quinta-feira, no período de 1 a 29 de setembro de 2022. Nossos sinceros agradecimentos às pessoas que estarão conosco nesses dias. Tenham todos uma ótima noite,
um ótimo dia, uma ótima tarde, a depender do momento que você está assistindo ao nosso podcast. E se ligue, seu voto é muito importante. A educação agradece. Até breve. Um abraço.